Amém? Vamos estar orando, Senhor, para a gente começar. Paizinho, muito obrigado por esse tempo, obrigado por cada um que está aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque aprove ao Senhor que essa mensagem fosse eles que fossem escutar e que as pessoas que vão escutar a gravação depois vão também receber da Tua parte, Senhor, aquilo que lhes é devido, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Abençoa aqueles que não puderam vir, aqueles que estão que estão enfermos e que estão acompanhando enfermos no hospital, Senhor. Aqueles que por motivo de trabalho, de compromisso, não puderam vir, Senhor. Esteja abençoando, que eles possam estar também, Senhor, ouvindo de Ti, onde quer que eles estejam, Senhor, que eles possam estar tendo um encontro verdadeiro contigo, Pai. Muito obrigado por esse tempo. Fala conosco essa noite, que mais uma vez nós vamos estar conversando sobre aquilo que entendemos da Tua palavra, Senhor, e que eu não atrapalhe a mensagem e aquele propósito que o Senhor tem para nós nessa noite, Senhor, que eu não atrapalhe, Senhor. Usa-me, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, eu te peço, Senhor. Fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, os avisos iniciais, né, como a gente já tem feito. Então, mais uma vez, reforçando, sem ser quarta-feira que vem agora a outra, nós vamos começar o nosso Clube do Livro. O primeiro livro que nós vamos ler juntos vai ser esse aqui, Cristianismo Puro e Simples. Nós vamos estar toda quarta-feira à noite meditando sobre esse livro. Ele é um livro, a gente optou por ele porque, além dele falar do cristianismo de uma forma mais clara, ele serve até mesmo para quem não é cristão, para poder estar entendendo os princípios que regem o cristianismo, né? E ele foi feito como uma mensagem de esperança. Em que sentido? C.S. Lewis, que escreveu esse livro, ele originalmente escreveu uma série de pregações para a rádio. A Inglaterra, que era onde ele morava, estava perdendo a guerra para a Alemanha e o povo começou a ficar sem esperança. E aí o pessoal da rádio teve a ideia do que precisamos lançar uma mensagem de esperança. E qual a melhor mensagem de esperança? O cristianismo. Então convidaram o C.S. Lewis para fazer uma série de pregações que acabaram se tornando esse livro, né? Que era uma mensagem lançando as bases do cristianismo e gerando esperança para tempos terríveis como era o tempo da guerra. Tá? Então, sem ser quarta-feira que vem agora, que é quarta-feira de cinzas, a outra a gente vai começar a estar lendo juntos. Tá? Quem quiser participar, a gente também vai gravar o início das aulas para poder estar passando pela internet. Tá bom? E vamos voltar a ler agora o Catecismo. Né? O Catecismo, nós agora estamos na pergunta 9, né? O Catecismo é um livro que tem os fundamentos da fé cristã. Todo catecismo ele lança os fundamentos, usando uma dinâmica de pergunta e resposta. Para quê? Para que a gente possa estar memorizando esse tipo de coisa. O catecismo que nós escolhemos para estar estudando é o Catecismo Nova Cidade. Por quê? Porque ele foi feito num formato devocional, de forma que você tem 52 perguntas e respostas. E aí você fazendo uma por fim de semana, em um ano você encerra o catecismo. Então, pergunta de número 9. O que Deus requer nos mandamentos primeiro, segundo e terceiro? Resposta. Primeiro, que conheçamos e confiemos em Deus como único Deus vivo e verdadeiro. Segundo, que evitemos toda idolatria e não cultuemos a Deus de modo impróprio. Terceiro, que tratemos o nome de Deus com temor e reverência, honrando também sua palavra e suas obras. Versículo para refletir, Deuteronômio 6, 13 e 14. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e por seu nome jurarás. Glória a Deus. Vamos agora fazer a oração. Único e uno Deus, teu nome está acima de todos os nomes, e chegamos diante de ti com reverência e temor. Guarda-nos fiéis aos teus mandamentos. Revela-nos quaisquer deuses falsos que estiverem em nossas vidas. Faze-nos adorar somente a ti, em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sempre recomendo quem puder ter essa literatura, por quê? Porque aqui a gente lê só o principal, pergunta, resposta e oração.
Mas todas essas perguntas e todas essas respostas são fundamentadas na palavra, e o livro ele tem isso detalhado por pelo menos dois teólogos, dois autores cristãos. Então fica muito mais explicado para alguém que ficou com alguma dúvida, alguma coisa. Tá bom? Amém? Hoje nós continuamos na série sobre o que é a última arca, o que é a igreja última arca, né? Nós estamos numa série de sermões nos apresentando. Então nós começamos no primeiro sermão falando que nós somos uma igreja cristã e explicamos o que é ser uma igreja cristã, que esse termo ele surgiu na Bíblia, ele surge na Bíblia, quando em Antioquia os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos, né? No original, cristianos, que é pequenos cristos, entendeu? Por quê? Porque eles imitavam tanto Jesus, falavam tanto de Jesus, seguiam tantos passos de Jesus, que os de fora, aquelas pessoas ao redor, vendo o testemunho deles, começaram a chamar eles de cristãos. E daí surgiu o termo. E aí nós conversamos acerca disso, o que é uma igreja cristã, que segue os ensinamentos de Cristo, e que, em última análise, quer seguir e gerar Cristo em cada um de nós, né? Que nós possamos cada dia mais caminhar como ele andou, proceder como ele procedeu. Depois, no segundo sermão dessa série, nós conversamos que nós somos uma igreja evangélica. O que é ser uma igreja evangélica? É porque você tem diversos ramos do cristianismo quando você olha de fora, não para nós que somos cristãos, que já caminhamos em igreja. Às vezes a gente acha isso muito simples, mas para quem olha de fora, fala assim, peraí, você fala que você é cristão, mas o católico também é cristão, mas o espírita também fala que é cristão. O que é ser cristão? O que é ser cristão evangélico? E aí nós começamos a falar que o movimento evangélico ele começa na Reforma Protestante, onde houve um racha na Igreja Católica, né, por divergências doutrinárias. E aí nós apresentamos o que é o catolicismo, o que é o catolicismo copta, o catolicismo ortodoxo, né, e a gente tem tudo isso nesse sermão gravado. Agora, em seguida, né, no terceiro sermão, nós falamos que nós somos uma igreja reformada. Reformada em que sentido? Devido aos princípios da reforma, nós seguimos a questão da reforma no sentido de, principalmente do quê? Da salvação, da doutrina da salvação. Que a salvação ela é pela fé, pela graça, mediante a fé. E ela é através do sacrifício de Cristo, não por obras. Né? Aquele texto que diz isso, que a salvação é pela graça, mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie. Então, assim, é somente através de Cristo, é através do Evangelho. Isso é que é ser uma igreja reformada, né? Então, assim, por quê? Porque hoje em dia muitas igrejas começaram a acrescentar coisas para a salvação. Em vários locais você fala assim, não, peraí, você aceitou Jesus, mas se você não dizimar, você não vai para o céu. Porque você está roubando Deus e tal, não sei o quê. Então, você está fazendo parte da salvação, porque, na verdade, biblicamente, é só através de Cristo. Você aceitou Ele como seu único, suficiente Salvador e Senhor, você está salvo. Você não precisa acrescentar boas obras a isso. É lógico que Tiago, também na sua epístola, vai falar para nós o quê? Que a fé sem obras é morta. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. Nós não fazemos as obras para poder merecer alguma coisa de Deus. Nós fazemos em gratidão, em agradecimento pelo que Ele já fez para nós. Ele já fez para nós, Ele já pagou o preço, Ele já nos salvou. E nós, em gratidão, retribuímos com boas obras. Por fim, hoje nós vamos para o quarto sermão. Somos uma igreja continuista. Esse termo eu vou agora explicar para vocês. Nós vamos começar falando a respeito disso, tá? Esses termos, o continuismo vem em oposição ao cessacionismo. O que é isso?
Existem alguns entendimentos dentro das igrejas evangélicas que dizem o quê? Ó, os dons descritos na Bíblia eram só para o período apostólico, tá? Não é para os dias atuais. Muitas igrejas seguem esse tipo de entendimento. Não é o que nós cremos. Nós não somos cessacionistas, tá? Um exemplo de igreja que segue isso, por exemplo, é a igreja presbiteriana. Nós amamos os irmãos presbiterianos, mas nós discordamos frontalmente nessa questão dos dons, tá? Por que nós discordamos? Porque a gente crê no que está na palavra. A palavra de Deus não mostra isso para a gente. Você lendo o texto, você não consegue. Se você pegar, por exemplo, se você for um cara que nunca foi cristão e você simplesmente lê a Bíblia, você não vai conseguir entender do texto que aquilo acabou, que aquilo era só para os apóstolos. Você vê, por exemplo, Paulo falando, busquem os melhores dons. Eu não consigo ver Paulo fazendo uma pegadinha, entendeu? Tipo assim, busquem os melhores dons, principalmente que profetizeis. Mas é pegadinha do malandro, porque não vale mais para nós, entendeu? Era só para nós apóstolos, mas eu vou mandar vocês procurarem para o resto das eras os dons, mas vocês nunca vão receber. Não faz sentido ele mandar a gente buscar o dom, ele mandar ter uma orientação acerca do uso dos dons na igreja, mas os dons não valerem, entendeu? Não faz sentido, né? Então, assim, isso é o cessacionismo e o continuismo. Então, nós somos continuistas. Mas que tipo de continuismo? E eu vou falar para vocês um negócio muito engraçado, cara. É impressionante que toda vez que a gente vai pregar sobre as marcas da igreja, dá algum problema em alguma coisa. É impressionante. Ah, sim, vamos esperar um pouquinho, ver se já volta. Voltou ali só o. Mas eu fico impressionado que é sempre no sermão sobre as marcas da igreja dá problema na gravação. Os outros sermões, amém. Bom, de qualquer forma, vamos continuar. Amém. Glória a Deus. Não, tá gravando. Eu sei, tá gravando, mas é só pelo seguinte. Não, depois. Não, fica escuro, mas não tem problema. Mas o que eu falo é o seguinte: sempre dá problema nessa série. Calma, eu sei que dá para fazer isso. Eu só estou comentando porque, assim, todos os sermões dessa série deu algum problema. Vamos lá. E isso ficou muito aflorado depois do movimento pentecostal, né? Veio o movimento pentecostal, veio o cessacionismo e aí veio a resposta do continuismo. O que é o movimento pentecostal? O movimento pentecostal tem na sua história, ele começa no século XIX, na transição do século XIX para o século XX, e tem o seu ápice em 1904, nos Estados Unidos, na chamada Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa, tá? Que teve como característica central dom de línguas, curas, sinais e maravilhas. E o seu principal expoente foi William Seymour, né? E a partir desse movimento surgem as igrejas chamadas pentecostais, que creem nos dons, que creem na atualidade dos dons. Quais igrejas derivam desse movimento? Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, que são as igrejas pentecostais mais tradicionais. Décadas depois, vêm surgir as neopentecostais, que continuam crendo na atualidade dos dons. Por fim, vem o movimento com o qual a gente mais se identifica, que é o movimento carismático, tá? A palavra vem de carisma, carisma vem da palavra, dos dons que são dados pelo Espírito Santo no original do grego. Tá? Por que carismático? Porque carismático, apesar das pessoas associarem muito isso à igreja católica, não. Carismático é toda a igreja tradicional
que começa a crer nos dons, entendeu? Vamos supor, uma batista renovada que crê na atualidade dos dons. Ela não vai ser chamada de pentecostal, ela vai ser chamada de carismática. Da mesma forma, por que esse termo ficou muito associado à Igreja Católica? Porque aconteceu isso também. A Igreja Católica começou a ter um movimento que cria na atualidade dos dons, e esse movimento se chamou carismático, e como a Igreja Católica é muito numerosa, acabou dando mais destaque para o nome dentro da Igreja Católica. Mas uma igreja batista, reformada ou qualquer outra tradicional reformada que creia na atualidade dos dons, não é chamada de pentecostal, ela é chamada de carismática. Tá? Então é nesse sentido que eu quis colocar esses termos. Por quê? Porque eu gosto que a gente entenda do que a gente está falando. Eu gosto que a pessoa saiba do que está falando, porque às vezes você vê isso na internet, carismático, pentecostal, continuista, cessacionista, crê nos dons, não crê nos dons, e aí você tem como discernir, não, peraí, eu já ouvi falar disso. Cessacionista é aquele que não acredita no dom. Continuista crê no dom, tá? Então é isso que a gente vai estar falando. E de onde que surgiu tudo isso? A questão dos dons, Jesus promete para nós em Atos. E ele se manifesta no Pentecoste. Por isso vem o termo pentecostal. Quando que vem isso? Tá? Então, assim, eu gosto muito de dois textos acerca disso. Tá? O primeiro está em Atos 1, a partir do versículo 8, que fala o quê? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Entendeu? Tá. Então, assim, Jesus, quando ele ascende ao céu, ele já avisa, olha, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. O poder, ele tinha uma finalidade. Ele tinha uma finalidade. Ele não era uma coisa aleatória, não era uma coisa para fazer circo, para fazer pirotecnia, para fazer show para ninguém. O poder, quando ele é a capacitação do Espírito Santo, é para dar testemunha acerca do Evangelho, testemunha acerca do reino, testemunha acerca do Senhor Jesus Cristo. Então ele fala bem claramente, poder para ser testemunha, né? E isso acaba acontecendo a partir de Atos 2. Em Atos 2, que é onde tem a questão do Pentecoste, Pentecoste era a segunda festa da colheita, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. E ao se cumprir esses 50 dias e ter o Pentecoste, tá na festa de Pentecoste, era muito comum judeus de várias nacionalidades virem para Jerusalém. E isso foi muito propício para que a palavra do Senhor se cumprisse, porque aí você tinha gente de várias línguas e nações reunidas no mesmo local, para que a manifestação do Espírito Santo tivesse um impacto maior. E aí acontece em Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Tá? E aí, quando perguntam para os apóstolos acerca disso, Pedro responde. Tipo assim, o que é isso que está acontecendo? Eles tal, não sei o quê. Aí ele primeiro fala, que primeiro eles tentaram desfazer do movimento, falando assim, não, eles estão bêbados. Ele fala, não estão bêbados. E aí ele vem e fala assim, mas está acontecendo, versículo 16, mas está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, seus jovens terão visões e seus velhos sonharão.
até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Eu lembro, eu só tenho uma memória engraçada a respeito desse texto, porque assim, eu orava pelos dons e tinha uma preocupação com isso no início da minha conversão, da minha caminhada. E aí, um belo dia eu tive um sonho, eu ia começar a escola bíblica em 2 lugares diferentes. E eu tive um sonho com 2 irmãs que eram líderes nesses lugares. E aí elas mostravam uma densa nuvem assim, nas 2 igrejas. E aí, de repente, abria o céu, elas apontavam para o céu, e o céu abria e vinha um monte de carruagem de fogo e tal, não sei o quê, e aqueles anjos assim. Aí elas falavam, tá tenso, vai ser um lugar sinistro, mas olha quem que vai estar do seu lado e tal. E aí eu tive aquele sonho, fiquei impactado, cheguei contando para o pastor e tal, não sei o quê, e falando, poxa, eu sonhei. Aí eu falei, só fiquei um pouco triste. Aí ela falou assim, por quê? É porque lá fala que os jovens vão ter visões, e eu já tive sonhos, então eu já estou começando meio velho nesse negócio, é porque fala que os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Eu falei, cara, só porque eu já estou quase com 40, já fui direto para os sonhos, mas está tudo na benção, glória a Deus. Na época. Não, é, agora é mais para os sonhos mesmo, mas amém. Então, assim, esse texto mostra para a gente que é para todos os dons. Aqui não fala, por exemplo, que derramarei só sobre os meus apóstolos escolhidos que vão escrever o cânon. Entendeu? Que vão escrever os livros da Bíblia. Derramarei só para o ministério para dar aquela confirmadinha e depois eu vou cessar os dons. Você não vê isso aqui. Fala que vai ser sobre todos, que vai ser um negócio que é disponível para a igreja, entendeu? Então, assim, por isso que assim, é uma coisa que eu não consigo entender às vezes, como as mesmas pessoas podem ser tão literais em alguns textos, que eles falam assim, ah, não, isso aqui é literal, é como está escrito. Você vai ver, por exemplo, sobre o ministério feminino? Não, está escrito. Você vai ler sobre, sei lá, pecados sexuais? Não, está escrito assim, assim, assim. Aí, quando vai falar sobre os dons, como eles não creem nos dons, o cara faz um triplo mortal carpado para trás, exegético, para poder... Não é bem assim e tal. O que eu quero dizer com isso? O cara vai e faz uma interpretação igual eu estava lendo num blog quando eu estava estudando. Eu sou um meio termo entre continuismo e cessacionismo, porque eu creio que alguns dons cessaram, mas outros dons continuam e eu ainda não me defini muito bem. Cara, mas quem elegeu quais dons e quais dons cessaram e quais não cessaram? Quem que discerniu isso? Qual que é a autoridade que veio para poder dizer o que continua valendo e o que não vale mais? Onde está escrito que era só para os apóstolos? É isso que a gente vai para o texto bíblico e não encontra. Você não encontra isso no texto bíblico. Você encontra justamente o contrário. Você vê, por exemplo, que as filhas de Filipe profetizavam. Aí você fala assim, peraí, mas aí já é uma outra geração. Já não é mais a dos apóstolos. Já é a próxima. Entendeu? Então, assim, você vê Paulo dando ordens para a igreja de como organizar a questão dos dons. Faz um aqui, o outro julga, o outro faz assim, o outro faz assado. Entendeu? Então, assim, não faz sentido o texto bíblico se você tira os dons da jogada. Não faz sentido, tá? Vamos lá. Vamos falar sobre os dons agora que eles são falados. Então, assim, há vários tipos de dons. E aí é onde eu falo que por que alguns continuam e outros permanecem. Você tem os dons ministeriais, você tem os dons do Espírito Santo, os dons miraculosos,
né? E você tem os dons de serviço, entendeu? E aí, quando você vê tudo isso nas Escrituras, quem deu autoridade para alguém escolher o que continua e o que não vale mais? Entendeu? Então, assim, vamos para Coríntios, 1 Coríntios, para a gente começar a falar sobre isso. Então, assim, começa em 1 Coríntios 12. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados acerca dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus e afirma maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o quê? Um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito. A um é dado variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo individualmente conforme ele quer. Até aqui. Primeiro ponto que eu quero colocar. Paulo diz que a gente não pode ser ignorante acerca dessas coisas. No original, ele fala assim, acerca do que é espiritual. A palavra dons foi acrescentada depois nas traduções para facilitar a compreensão. Mas é acerca do que é espiritual, não quero que vocês sejam ignorantes. Então nós temos que entender. Para que a gente vai entender um troço que não vai valer mais? Esse é um ponto. Segundo ponto, por que ele fala dessa forma? Porque como eles criam em vários deuses, eles criam assim, tem o Deus da cura, tem o Deus da fertilidade dos milagres, tem o Deus que fala de outras formas, tem o Deus que ressuscita e tal. E aí o que acontece? Eles começaram a pensar que eram vários deuses operando. E ele fala, não, é um só Espírito. Pelo Espírito Santo vem o dom de profecia. Também pelo Espírito Santo vem o dom de língua. Depois o de curar, de operação de milagres, o dom da fé. Tudo pelo mesmo Espírito. Ele queria que eles entendessem que apesar de haver uma variabilidade de dons, uma variabilidade de milagres, tudo era feito por intermédio do único Espírito Santo. E que ele fazia para cada um conforme lhe aprovia. Era ele que dava e ele dava de acordo com a vontade dele. Não é uma vontade nossa. A gente pode buscar? Deve. A gente vai ver em outras passagens que ele orienta que a gente busque os melhores dons. Mas quem vai dar é o Espírito Santo. Não é uma coisa que você faz. Justamente isso ele fala. Por quê? Porque eles estavam acostumados com aquele esquema de oferenda que a gente conversou em outras pregações. Vou fazer isso, tal e tal ritual e vou ter essa resposta, porque eles viviam num contexto de misticismo. Então, para não trazer isso para a igreja, tipo, vou jejuar tantos dias, fazer uma campanha, fazer não sei o quê, e o dom de línguas vai vir. Não é assim que funciona. Tanto que o próprio Jesus, para ensinar para nós, o que ele faz? Ele cura vários cegos ao longo do seu ministério na terra. Ele cura vários cegos, né? Nenhuma vez ele fez da mesma forma. Para que a gente não ficasse ligado no método. A gente buscasse em Deus como ele iria operar em cada situação, né? Porque senão virava uma metodologia, como eu brinquei da outra vez. Se todas as vezes ele cuspisse no barro e passasse o barro no olho, até hoje ia ter as igrejas do cuspe no barro para poder conseguir curar o olho das pessoas, né? Aí, por outro lado, é onde a gente vai rebater, tá? Há quem diga o quê?
No capítulo 14, ele continua divagando, que aí ele fala, por exemplo, o dom de profetizar, aí ele vai começar a falar do amor, que é aquele capítulo que a gente sabe, muita gente conhece até por músicas seculares, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria, e tal. Então, assim, você tem toda essa construção que ele vai fazer na carta, até que ele começa no capítulo 14 a falar que o dom de profecia é superior ao de línguas, né? E aí, assim, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. É mais uma vez aonde eu reforço. Não faz sentido essa orientação, senão ia ter mais. Você entende? Por que tinha que procurar com zelo de profetizar, se não ia ter mais a profecia? Não faz sentido a orientação de Paulo. Pois quem fala em línguas não fala às pessoas, mas fala a Deus, e ninguém o entende porque, por meio do Espírito, fala mistérios. Né? É onde, por exemplo, às vezes o povo fala assim, mas o dom de línguas é uma língua humana. Não é o que o texto diz, porque eles falam, por exemplo, assim, não, esses dons que falam nas igrejas pentecostais, é impossível que seja do Espírito Santo, isso aí é uma invenção dos homens, porque ninguém entende. Mas Paulo está dizendo, não fala a pessoas, fala a Deus, ninguém o entende. Se fosse uma língua humana, alguém entenderia. Daria para fazer o que eles ficam testando. Eles pegam, por exemplo, as línguas estranhas, ficam gravando e pedindo para a inteligência artificial e chat GPT e falar assim, que língua é essa daqui? Aí ele fala, não existe essa língua, não tem uma construção gramatical, não sei o que lá. Tá, mas Paulo mesmo fala que as línguas que eles falavam ninguém ia entender mesmo. Porque eles não estavam falando com outras pessoas, eles estavam falando com Deus. Eu falo essas coisas, irmãos, por quê? Porque eu quero que vocês entendam e vocês tenham respaldo para poder rebater se alguém questionar a fé de vocês. Alguém vai chegar e falar assim, mas essas línguas aí não são as línguas da Bíblia. Não, aqui está dizendo, eram línguas, pode ir no banheiro, tranquilo, fica à vontade. Tá? E aí, mas quem profetiza fala às pessoas edificando, exortando e consolando. Tá? Agora, tem um texto que é muito dito no meio sensacionista, que é o quê? Deixa eu só voltar aqui. Que fala que a ciência vai cessar. Quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito vai acabar. Tá aqui, já achei. O amor jamais acaba, está no capítulo 13. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. O que o sensacionismo... Por isso que eu falo que os caras fazem um malabarismo exegético. O cara está falando de amor, só para falar de amor. Aí ele fala que quando vier o que é perfeito, o que é completo, vai cessar. No mesmo texto. Por isso que eu falo assim, cara, é ir contra a lógica, é ir contra a interpretação de texto. Ele fala o quê? Havendo línguas cessarão, havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão e havendo ciência ou conhecimento passará. Porque chegou o que é perfeito. Maravilha, chegou o que é perfeito, tá jóia. Já chegou o que é perfeito? Vocês acham que o mundo do jeito que está já chegou o que é perfeito? Esse é um ponto. O segundo ponto é que fala de línguas, profecia e ciência. Aí os mesmos que falam que línguas e profecia cessaram são os que mais acreditam na ciência. Mas é a mesma linha, a mesma frase. Está dizendo que acaba as três coisas quando chega o que é completo. Se você está dizendo que chegou o que é completo, você tem que esquecer a ciência. Aí não faz sentido. Quem escolheu que só passou as línguas e a profecia? Quem teve essa autoridade para dizer assim, não, só passou isso aqui. Só essa parte da frase está valendo. Então, por isso que não faz sentido. Biblicamente dizendo, não faz sentido. Por uma simples interpretação de texto e lógica. Não é,
Ah, porque ele quer defender os dons. Não, é ler o texto com honestidade. Leia com honestidade. Seja honesto no que você está lendo, não querendo simplesmente pegar o que te interessa. É a mesma coisa. Não está gravando? Ah, não, tranquilo. Então, assim, por isso que eu quero continuar nessa questão. E aí a gente vai para os outros dons, tá? Então, assim, falamos dos dons espirituais, mas também temos em Efésios uma lista de dons. Gálatas, Efésios 4, 11 a 13, que também entra nessa discussão, tá? E ele mesmo concedeu os um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Novamente, a gente falou dos dons no Espírito, porque eles falam da profecia e de línguas. Mas agora nós estamos falando dos dons ministeriais. De novo, não faz sentido. Por quê? Porque eles falam que evangelistas, mestres e pastores, ok. Profecia e apóstolo, que assim, não, o apóstolo não é o bispo da igreja, tá, gente? Não é uma coisa assim, não é uma hierarquia, é uma função que o cara exercia. O apóstolo era o cara que plantava a igreja, era um missionário enviado de uma igreja para outra, entendeu? Para fundamentar aquela igreja, entendeu? Depois que, por uma série de distorções doutrinárias, começou esse negócio de que o cara começa como evangelista, depois ele vai para pastor, depois ele vai para mestre, depois ele vai para profeta ou apóstolo. Isso daí é uma invenção da modernidade. Não é à toa que nós temos aí, sei lá, se eu não me engano, mais de 15 mil apóstolos no Brasil, e o Brasil está desse jeito. Ah, não, tranquilo. Deus abençoe, viu? Vai com Deus. Seja uma semana abençoada aí. Amém. Então, assim, continuando aqui. Não faz sentido, novamente, só alguns permanecerem. Por quê? Porque a gente vê missionários. Você só não põe o nome do cara de apóstolo, porque assim, cara, o cara está fazendo missão. Mas ele está fazendo missão. E ele vê muitas coisas acontecendo durante o ministério dele. Eu tenho certeza, todo missionário realmente encaminhado e capacitado por Deus, ele vê muitos milagres acontecendo no ministério dele. É natural, quando Deus envia, ele concede, entendeu? E aí não faz sentido, não, esses aqui continuam, esses aqui não valem mais. Sendo que o próprio texto fala quando que vai cessar isso, entendeu? Ele fala o quê? 14, tá. Só voltando aqui o texto, aposta. Até que. Então tem um ponto final. Quando que vai cessar isso? Todos do grego, do hebraico, tal, todos. Todos é todos. Todos é todo mundo. Entendeu? Todo mundo na igreja. Cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura do quê? Da plenitude de Cristo. Todos como igreja, chegamos nesse estado? Não. Então até aqui está valendo. Entendeu? Agora, que tem sido usado erroneamente esse termo para poder fazer uma hierarquia gospel, que tem sido usado isso para ficar dando carteirada de mais santo que outro, com certeza, não tenho dúvida nenhuma disso. Não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, dizer que isso descredibiliza o dom e que ele não existe mais, aí já não está no texto. É aquela história que a gente fala sobre, tem um monte de igreja errada e tal, não sei o quê. Mas se tem um monte de cédula de 100 falsa, você não vai deixar de aceitar a verdadeira. Entendeu? Então, assim, não faz sentido. Não faz sentido. Você não vai deixar de buscar o verdadeiro evangelho porque tem um monte de gente pregando heresia, né? Então, esse é um ponto. Vamos falar sobre os últimos,
tá? Os últimos dons. Em Romanos, capítulo 12, 4 a 8, e aí apontando também no 13, tá? O devido uso de dons espirituais. Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que foi dada. Se é profecia, segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. E o que exerce misericórdia, com alegria. Tá? E assim, no 13, ajudem a suprir a necessidade dos santos, pratiquem a hospitalidade. Então existem os dons que são de serviço. E na mesma lista de dons de serviço fala de hospitalidade, fala de ensino, fala de liderança, fala de administração, entendeu? Que são coisas corriqueiras do nosso dia a dia. Aí essas não cessaram. Aí logo no início da lista está o de profecia. Não, isso aí cessou. Isso aí não vale mais, entendeu? Então é isso que, assim, se a gente chega com honestidade diante do texto, se a gente chega de coração aberto, sem querer forçar um entendimento no texto, a gente entende que os dons são para hoje. Todos eles vão se manifestar em todas as igrejas? Provavelmente não. Todos vão se manifestar na mesma pessoa? Com certeza, quase certo que não. Entendeu? Por quê? Porque não é para criar nenhum super-herói. A ideia é que na comunhão, né, por isso que a igreja é comparada a um corpo, porque ele tem vários membros e cada membro vai ter uma função. Não vai ser todo mundo olho, não vai ser todo mundo boca, não vai ser todo mundo mão, não vai ser todo mundo pé. Uma figura que eu acho muito legal para isso, quem eu vi pregar com essa ilustração muito legal a respeito de dons e questão de membros, foi aquele pastor Douglas Gonçalves lá do Jesuscope. Ele fala o seguinte, que a mão e a boca podem estar ouvindo Deus, mas terem coisas diferentes. Por exemplo, se você vai comer, você pega um lanche para comer. A mão está prendendo, então a mão recebe o comando de fecha e a boca recebe o comando de abre. Aí o cara que é boca vai falar assim, não, o cabeça está mandando abrir. E o cara que é mão vai falar, não, o cabeça está mandando fechar. Entendeu? E os dois estão ouvindo o cabeça. Tem que discernir as suas diferenças do corpo. Entendeu? Eu acho essa ilustração muito válida para essa questão dos diferentes dons e como eles se complementam para que as coisas aconteçam dentro do corpo de Cristo. Então, não vai ser todo mundo que vai ter dom, vai ter alguns que vão ter mais um, vão ter outros, entendeu? Mas o que a gente não pode é impor uma crença de que eles não são válidos, ou impor uma crença de que você tem que ter um dom específico sempre. Por que a gente não é pentecostal? Porque o pentecostal da raiz do movimento crê que sempre o batismo no Espírito Santo tem que ser acompanhado do falar em línguas estranhas. E nós não entendemos isso baseado nas Escrituras. Muitas pessoas falavam em línguas, mas não é uma marca do batismo. Entendeu? Não. Não. Então, assim, isso é uma crença. Existem denominações que creem exatamente dessa forma, que a pessoa só é batizada no Espírito Santo pelo falar em línguas. A pessoa nem pode exercer cargo ministerial dentro dessas denominações se ela não falar em línguas, o que gera uma distorção maior, que as pessoas começam a fingir que estão falando em línguas para conseguir galgar posições dentro da hierarquia da igreja, o que é mais bizarro ainda, entendeu? E é onde
dá força para os cessacionistas para falarem contra o dom. Então, você não pode impor isso. Pelo contrário, a palavra fala para a gente buscar falar, profetizar. O falar em línguas, você pode até falar, mas é para edificar você mesma. Não tem problema nenhum. Mas é válido você buscar, porque a palavra fala que quem fala em línguas, quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo. É o único dom que é usado para você mesmo. Então, quando você ora em línguas, Paulo fala que você está sendo edificado. Você está lá no seu momento, mas ele fala que é para você fazer no secreto. Não é para você fazer para ficar chamando a atenção no meio do culto. É para você fazer no secreto, porque ele é para você ir se edificando. Então você está lá no seu momento de oração, você está orando normal, de repente vem aquele mover do Espírito e você começa a falar em línguas ali, entendeu? Línguas estranhas. Mas é uma coisa só você e Deus. Não é. Você nota que não é uma coisa para você ficar tirando onda dentro da igreja ou alcançando uma posição. É uma coisa só você e Deus, é só você que sabe, entendeu? O que é diferente do que muitas vezes a gente vê, que a pessoa pega e fala, e eis que te digo, e aí começa para poder dizer que ele está tomado pelo Espírito para poder dar mais força para o argumento que ele está fazendo. E aí ele começa a fazer um malabarismo ali, entendeu? Não é essa a finalidade do dom, tá? Então, assim, para concluir, né, a gente falou de todos esses textos, a gente falou de todas essas manifestações e já mostramos que não faz sentido você pegar o mesmo texto e falar que esses dons valem e esses dons não valem. E os próprios textos dizem quando que os dons vão cessar, entendeu? Então, pela compreensão simples do texto, a gente vê que eles são para continuar. Então, assim, eu vou concluir aqui mostrando algumas exortações, algumas orientações de Paulo acerca dos dons. E ele em dois textos, ele deixa muito claro os dois em 1 Coríntios. No primeiro, 1 Coríntios 12, 31, que ele fala assim, entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e passa a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, que é quando ele começa a falar do amor. E no 14 ele volta a falar sobre buscar, ou seja, ele tinha acabado de falar do amor, ele tinha acabado de falar que a profecia vai cessar, ele tinha acabado de falar que a ciência ia cessar, ele tinha acabado de falar que as línguas iam cessar. Mas no 14 ele volta a falar, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Principalmente. O que a gente entende com isso? Todos os dons, sejam ministérios, sejam serviços, sejam dons espirituais, eles são ferramentas que são dadas a nós, pelo Espírito para cumprir a obra do Senhor. Porque até mesmo em Atos, né, no capítulo 14, verso 3, fala assim, entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Então é para se cumprir o que Jesus falou quando ele disse que ia descer o Espírito Santo. Recebereis poder para ser o quê? Testemunha. Cara, quando você tem uma pregação que ela vem em cima dela assim, ó, um sinal, o incrédulo crê. O incrédulo olha e fala, isso daqui não é... Esse cara levantou da cadeira, não pode acontecer. O cara levantou da cadeira de roda, o cara fez. Então, isso confirma a palavra. Então, os sinais, eles também são para isso. Quando acontece um sinal desse, quando uma pessoa recebe uma confirmação, recebe uma coisa, isso serve para isso. Então, é um empoderamento, é uma ferramenta que Deus disponibiliza para a sua igreja, para edificação uns dos outros, para ajudar uns aos outros, porque, por exemplo, se você ora por um irmão e aquele irmão é curado, você edifica a fé dos outros e aquele irmão recebe a cura. Então é uma ferramenta que o Espírito concede para a igreja, para edificação, para testemunho
e para impactar as pessoas ao redor. Então, quando você tem o evangelho à sua disposição, mas você não quer usar os dons, porque você fala que não são para hoje, é como se você fosse para a batalha, mas você pegasse as principais armas e falasse assim, não gosto de usar isso. Eu acho que não é para usar. Entendeu? Vai funcionar? Você pode ir lá, dar um soco no vento, tentar fazer no golpe e tal, no soco. Você pode fazer com a própria mão. Mas quando você usa o instrumento adequado para cada coisa, você vai ter um efeito muito melhor. Então, quando você abre mão dos dons, você deixa de ser salvo? Não, não é salvífico. Usar os dons ou não usar não vai ser uma questão quando a gente chegar diante de Deus para ser salvo ou não. Mas que com certeza um ministério tem muito mais impacto quando ele usa dessas ferramentas, ele tem uma potencialidade para ter um impacto muito maior. Amém? Então eu vou deixar para todos nós aqui o mesmo que Paulo falou. Busquem com zelo os melhores dons. Busquem com zelo. 2 vezes ele fala no capítulo 12 e ele fala de volta no capítulo 14. Busquem com zelo. É para a gente procurar os dons, buscar os dons diligentemente. Procurar os dons com fervor. Não é uma coisa secundária, porque senão ele não falava para a gente ficar buscando. Amém? Que nós possamos sair daqui com essa convicção, que a gente possa ter esse entendimento, que nós somos uma igreja que crê nos dons e que nós buscamos ativamente, e que cada um possa estar buscando. Para quê? Para que ser ainda mais eficiente na obra que Cristo tem para fazer em nós e através de nós, tanto na igreja quanto no testemunho público. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado por cada um que esteve aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado pelo encorajamento que nos dá, saber que o Senhor nos dá ferramentas, tanto para a nossa edificação, quanto para a edificação uns dos outros, quanto para o nosso testemunho, Senhor. Ó, Senhor, opera em nós e através de nós, Senhor, com poder, Senhor, com graça, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito no nosso meio. Visita, Senhor, o Hermínio naquele leito de hospital, Senhor. Visita a Dalila, acalma o coração dela, Senhor. Ó, Senhor, muito obrigado pela vida deles, por eles estarem aqui caminhando conosco, Senhor. Que eles possam também receber a porção que lhes é devida, Senhor, daquilo que o Senhor tem para eles nessa semana, Pai. Que nós tenhamos uma semana, Senhor, de muita paz, Senhor. Uma semana em família, Pai. Que seja um tempo, Senhor, para nós podermos estar refletindo, enquanto o mundo está procurando outras coisas, Senhor, que nós possamos estar voltando os nossos olhos, nossa face, nosso entendimento, nosso pensamento, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, e para aquilo que o Senhor tem para fazer através de nós, Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo, Senhor. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode desligar, por gentileza.